Amém. Glória a Deus, queridos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Todos estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, antes de eu começar, eu quero agradecer essa equipe maravilhosa do Verbo Connect. Vou citar aqui nome por nome, tá bom? Quero agradecer a mídia hoje aí, composta por Josi e Isaac. Uma salva de palmas para eles, por favor. Eu quero agradecer também a Natália Moraes e Davi Moraes, direto de Forte Mais, que tem nos ajudado, tem perseverado na visão. Tem um velho lá maravilhoso, a igreja já nasceu em Forte Mais. Você pode também dar uma salva de palmas? Ô, glória! Samara e Pastor Francis, direto de Campina Grande, Barra, Boston, Massachusetts. Eles já estão chegando aqui conosco também. Muito obrigado por tudo. Uma equipe. Natália Silva e Diego, direto de South Carolina. Ó, uma salva de palmas para eles. Também fazem parte dessa equipe maravilhosa. Carlinha, como não posso esquecer, a nossa arte visual aí, essas artes lindas que você vê, é a Carlinha que está fazendo, ó. Carlinha, você é um sucesso. Queridos, todos nós aqui estamos aqui para servir ao reino de Deus, servir a vocês, amém? E assim, é uma honra para a gente poder estar junto e dando o nosso melhor cada vez para que a palavra da fé e o amor chegue em toda a América do Norte. Sabe, queridos, a Natália falou, eu ainda não comecei a pregação, vou pregar já já, quando eu começar o aviso. Mas a Natália falou que algo tão impressionante, né, que ela falou, né, que ela era do sertão, né, da cidade dela lá, e hoje ela está aqui. Olha como é que Deus é grandioso, né? Deus tem separado pessoas para fazer algo tão extraordinário, né? E graças a Deus não é pela nossa competência, pela nossa eficiência, né? É pela graça dele, pela confiança que ele tem quando ele olha para a gente, né? A onisciência dele, ele sabe, né, que nós temos a condição de fazer quando nos submetemos, quando estamos disponíveis para servi-lo. E isso me deixa muito feliz, queridos. E eu quero agradecer a todos, quero honrar a vida da nossa ministra, de Orlando Rielma Souza, está aqui conosco também. É uma líder para a gente, ela diz que não, mas é uma líder, uma referência para a gente, tem sempre nos dado todo o suporte que a gente precisa aqui, né, para os ministros, e é tão bom. Ela sempre me socorre na hora de fazer a associação ministerial. Glória a Deus. Eu sempre, Rielma, socorro. Me ajuda nisso. Aí ela vai lá e me dá um suporte. Eu estou muito feliz, sabe, dela estar aqui conosco. E, sabe, queridos, Deus tem colocado algo no meu coração. Eu vou até pagar um spoiler aqui, e tem muito a ver com uma leitura que nós de Orlando estamos fazendo, que é sobre confessarmos a palavra, sobre aquilo que sai da nossa boca. E tem sido um tempo precioso de leitura, né? E tem trazido tanta coisa boa para o nosso coração que eu sinto assim uma paz muito grande de compartilhar com você, sabe? Porque aquilo que tem saído da nossa boca, querido, é aquilo que nós estamos construindo para o nosso futuro. Sabe, as nossas palavras, elas são a matéria-prima de uma pavimentação daquilo que a gente vai viver na frente. Eu não sei quanto a você, mas muitas das vezes nós não criamos planos para a gente. Deus nos dá a direção, mas quando nós recebemos essa direção da parte do Senhor, nós começamos a abrir a nossa boca e falar como que Deus quer, não aquilo que a gente deseja. Sabe, queridos, quando Deus me chamou para a América do Norte, eu não sabia exatamente o que iria acontecer, mas eu confiei numa palavra e comecei a falar: já que eu vou, vai dar certo, vai haver toda a provisão, vai haver todo o cuidado da parte de Deus, vai haver todo o recurso necessário, vai haver toda a graça que eu preciso. Então, eu comecei a abrir minha boca e falar aquilo que era importante ser dito, e não abrir minha boca para falar das circunstâncias que eu poderia viver. Você entende o que eu estou falando? É muito importante a gente compreender o poder daquilo que nós falamos, sabe? Se eu pudesse dar um nome a essa ministração, eu daria: transforme sua realidade pela confissão da palavra. Porque quem aqui não está vivendo uma determinada realidade? Graças a Deus, queridos, somos da fé, mas não negamos circunstâncias, não negamos aquilo que estamos vivendo de uma certa forma.
Nós vivemos pela fé, nós cremos, por isso nós falamos. Mas existem coisas ao nosso redor que geram circunstâncias, geram situações, e a gente não nega. Por um acaso, quando vem uma dor no nosso corpo, a gente diz que a dor não está? Ou a gente fala, pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado, então eu dou uma ordem a essa dor, sai do meu corpo que você não é legal. Você não tem a legalidade de estar aqui no meu corpo. Jesus já me curou na cruz do Calvário. Não é assim que a gente faz? Mas existe, a gente não nega ela, a gente dá uma ordem para ela sair. Esse é um exemplo que nós às vezes estamos em realidades, mas aquilo que a gente fala vai transformar essas realidades. Nós vamos pavimentar com as nossas palavras uma estrada onde Deus quer que a gente chegue. Glória a Deus. Eu não sei quanto a você, queridos, mas eu fico feliz de saber que Deus tem um plano de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança, para me colocar onde eu quero chegar. Porém, o meu desejo ele tem que estar alinhado àquilo que é o plano dele para minha vida. Não é verdade? Não adianta, queridos, nós estarmos no tempo certo. Vou tentar formular isso bem claro para você entender. Não adianta nós sabermos tudo que a gente precisa saber, mas estarmos no tempo certo, no lugar errado, ou usando a ferramenta errada no momento inadequado ou no momento certo. A gente precisa compreender o tempo, a estação e o modo de como que nós vamos agir. Então, nós precisamos entender o seguinte: existe um plano. Existe o autor do plano, ele habita dentro de nós, ele nos dá instruções. Agora é assim, agora é assado, e vamos fazendo desse jeito. Vai aqui, vamos por ali. Então, qual é a nossa expectativa? É nos planos de Deus. Qual é o nosso futuro? É no plano de Deus. E qual é a nossa confissão? É que o plano de Deus se cumpra na nossa vida. Amém? E eu quero falar alguns versículos para você, para dar um exemplo de como é poderoso aquilo que sai da nossa boca. Não é verdade? Eu poderia começar em Gênesis falando para você que, e disse Deus. Ele abriu a boca e falou. E conforme ele ia falando, coisas iam acontecendo. Conforme ele falava, haja luz, e houve luz. Haja, houve, haja, haja, até o momento que ele falou, façamos. Então houve o que eles fizeram. Mas antes de fazer, eles falaram: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E eles foram lá e fizeram. Você está comigo até aqui? Então a palavra ela tem um poder. Abra comigo em Provérbios 18, versículo 20. Glória a Deus, nós somos um ministério da palavra, da fé e do amor. A palavra ela é junta do Espírito, elas não andam separadas, amém? Então a gente vai ler a palavra e a palavra vai testificar o nosso coração que é a verdade. Aleluia. Olha só o que diz no verso 20 aqui, ó. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Perceba algo interessante. Do fruto da boca o coração se farta. Queridos, as confissões, nós precisamos fazer as confissões da palavra para que o nosso coração se encha, que ele fique farto, que o bom depósito esteja cheio. Então nós abrimos a nossa boca e declaramos a palavra. E do que produzem os lábios se satisfazem. Se satisfaz. Então eu preciso que a gente compreenda que existe um poder nas palavras. E o poder é vida ou morte. Sabe, queridos, eu não sei quanto a você, antes de eu nascer de novo, da minha boca saía muita morte. Eu mentia, eu falava coisas erradas, eu era incrédulo, mas graças a Deus eu nasci de novo. Essa realidade, ela não é mais existente, ela saiu, se fez tudo novo. E com essa nova realidade, a gente abre a nossa boca e a gente usa o poder da língua, e a gente abre a nossa boca e fala a palavra.
Mas, irmão, você não sabe o que que eu estou vivendo, você não sabe a circunstância que eu estou passando. Queridos, eu não sei. A única coisa que eu posso te garantir é que a palavra de Deus é a verdade. E está dizendo aqui: o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se a gente abre a nossa boca e a gente fala a vida, a gente fala a palavra de Deus, a gente chama a existência a palavra de Deus para a nossa vida, a gente chama a existência a provisão, a gente chama a existência a cura, a gente chama a existência o sozo de Deus. A salvação de Deus tem um pacote completo, tem tudo que a gente precisa. Se a gente chama com a nossa língua, venha, venha, nós vamos viver. Porque está dizendo aqui: o que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu nunca vi alguém falar algo como que as palavras, nossas palavras são sementes e colher algo diferente. Eu me recordo muito de uma ministração do apóstolo Boyd quando ele diz, né, que chegou uma gripe nos Estados Unidos, não sei se era uma gripe aviária, não sei, e ele falou: rapaz, eu vou pegar essa gripe. E não deu outra. No mesmo dia ou no dia seguinte ele já estava gripado. Sabe, queridos, ele chamou a existência, ele utilizou a língua dele para a morte. Nós temos autoridade. Quando ele falou isso, entenda, entenda, ele explica na ministração, eu vou falar aqui para não ficar mal entendido. Ele não compreendia o que, que era uma confissão de fé, era uma outra doutrina, era outro ensinamento que ele vivia. E depois que ele aprendeu a palavra, que a gente deve abrir a nossa boca e falar vida, para usufruir disso, ele nunca mais falou incredulidade. Ele nunca mais disse que iria acontecer mediante as circunstâncias. E sim, ele declarou a palavra de Deus. Amém? Vamos voltar para cá. Então, queridos, é importante a gente compreender. Eu vou dar alguns exemplos aqui. E quando eu falo compreender, entenda, eu tenho algo muito forte no meu coração, queridos. Às vezes a gente fala assim: é preciso entender, é compreender. Mas, na verdade, queridos, é necessário crer. Porque o justo ele vive pela fé. O entendimento e a compreensão pode estar na alma, mas qual é o caminho para o nosso coração? É a nossa alma. Quando eu digo da gente compreender, não é para viver num ambiente da compreensão e do entendimento. Isso é um assentimento mental. Você crê, mas você não anda de acordo com a palavra. Mas agora, quando você crê e você confessa, e você ouve, e você confessa, e você ouve, e você confessa, chega um momento que ele desce para o seu coração. E quando aquilo se torna uma palavra revelada, um rema na sua vida, você vai notar que você pode ouvir o que for, mas aquilo brota dentro de você e fala: aqui não. Ah, mas todo mundo está ficando doente, mas eu não vou ficar, porque eu já fui sarado. Estava faltando dinheiro para, mas o meu não vai faltar, porque o Senhor que supre todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza e glória em Cristo Jesus. Sabe, queridos, e você vai começar a perceber que vai brotar de dentro de você convicções. Por quê? Porque você entendeu, você começou a ouvir, você está compreendendo o que a palavra de Deus é para a sua vida. Amém? Então, eu quero dar alguns exemplos aqui sobre o que falamos. E Marcos 11, 23, abra comigo. Se a mídia puder colocar, eu gostaria que colocasse. Só vou contextualizar, mas botasse o verso 14. Pode botar do 12 ao 23. Vai ficar aí, queridos. Mas eu quero ler aqui, eu só vou contextualizar alguns aqui. Está lá, Marcos 11, para que a gente não perca tempo. Eu recomendo que você leia todo esse texto e medite sobre ele. Amém? Eu vou contextualizar aqui para vocês algo que é muito interessante sobre aquilo que nós falamos. Nesse contexto aqui, Jesus saiu de Betânia e teve fome. E ele, na viagem, ele encontrou uma figueira.
E olha que interessante, eu vou ler aqui rapidamente para você entender o que que aconteceu aqui. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: olha o que que Jesus diz para a figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Aí a gente vai passar aqui por um outro contexto que eles viveram, e a gente vai voltar para o versículo 20. Você percebe que Jesus tinha fome, e ele abriu a boca dele e falou o quê? Nunca jamais como de ti fruto. Não é verdade? Vou até voltar aqui para falar exatamente o que ele falou. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. Olha a confissão que foi dito. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. Olha o que que aconteceu aqui logo em seguida, quando eles voltaram. E passando eles pela manhã, viram que aconteceram algumas coisas depois disso, um outro contexto, e depois na volta. Ó. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis a figueira que amaldiçoaste, secou. Ao que disse-lhe Jesus: tende fé em Deus. Aí no verso 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Eu quero que você entenda algo aqui, queridos. Jesus abriu a boca dele e falou algo para a figueira. Interessante que ele, não, ele amaldiçoou a figueira, não. Ele falou que jamais alguém comeria fruto dela. E como é que uma árvore deixa de dar frutos, queridos? Quando ela morre. Porque a figueira foi feita para dar figo. Só que Jesus abriu a boca e falou. E aconteceu conforme ele falou. Você está comigo até aqui? Então, queridos, a gente precisa perceber que a palavra, quando ela é falada, ela muda circunstâncias e realidades. A figueira ela nasceu para dar figo, e naquele momento não tinha figo, e Jesus falou: jamais alguém vai comer de fruto de ti. E daquele momento em diante ela não daria mais figo, porque a palavra foi lançada na figueira. Você está comigo até aqui? Você percebe o poder da palavra quando ela é falada? Porque lá no 23 vai dizer o quê? Tende fé em Deus. Se crer com o coração, né, e falar com a boca, você vai falar para a sua salvação, vai falar para o monte, para ele se erguer e lançar no mar. Romanos 10, pode colocar aí, mídia, por favor. Em Romanos 10, do versículo 9 e 10, vai falar também sobre isso. Então, se você crê com seu coração e fala com a boca, acontece. Não é verdade? Deixa eu ler aqui com você. Romanos 10. Aleluias. Olha só que interessante no verso 8 falando. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca. Repete comigo, na minha boca e no meu coração. Isto é, a palavra. Como é que é? Cadê? O boca e seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Queridos, quando nós estamos crendo e nós abrimos a nossa boca e falamos, vai acontecer, queridos, aquilo que está alinhado à palavra. Você me perdoe se eu vou frustrar os seus planos agora, mas não adianta você confessar algo que está fora da palavra. Amém? Eu vou falar algo que é bem engraçado, já cansei de ouvir isso. Não adianta o solteiro orar para o irmão, para a irmã separar.
A solteira não vai haver isso, que Deus não se envolve com essas coisas. Sabe, queridos? Então a gente tem que orar, falar e crer com o coração o que está alinhado à palavra, os princípios estabelecidos por Deus. Amém? Você está comigo até aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. E foi dessa mesma forma que Pedro andou sobre as águas. Quando ele disse: Senhor, fale para eu ir ter contigo. E Jesus falou o quê? Vem. E Pedro andou sobre as águas. Existe um poder naquilo que falamos, querido. Existe um poder muito forte, um poder sobrenatural, extraordinário com o que nós falamos. Por isso que é necessário a gente entender o que é morte e o que é vida. Se você estiver estressado, oh meu Deus, eu não sei se eu poderia falar isso, que às vezes o crente não pode estar estressado. Deixa eu te falar, querido. Às vezes vem circunstâncias que vão tentar te deixar ansioso. E é nesse momento que você tem que cuidar da sua boca para você não murmurar, para você não falar o que não deve, para você não abençoar, entre aspas, né? Que eu vou falar aqui uma outra pessoa. Aquele abençoado que te fecha no trânsito, você abençoa a vida dele de verdade, não amaldiçoa a vida dele. Não é verdade? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós estamos falando. Sabe, queridos, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Por que que eu quero falar isso? Porque agora eu vou falar com vocês algumas coisas que são muito importantes. Eu quero que você abra comigo em Mateus 12, do 33 ao 37. Olha só o que está falando aqui para gente, queridos. Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui vai trazer uma reflexão muito grande para aquilo que nós estamos falando. Do verso 33 até o 37. Uma vez eu me recordo, né, de algumas pessoas, o próprio apóstolo Bud, o bispo Guto, o pastor Diego, outros ministros, assim, eu já vi falando sobre isso. Que você sabe se uma pessoa está crendo ou não, só em conversar com ela 5 minutos. Desculpa. Por quê que você sabe? Porque sai de dentro dela aquilo, sabe? A gente fala aquilo que o coração está cheio. E, queridos, eu sei o que eu estou falando. Porque há 6 anos atrás, quando a gente veio para cá, nós éramos muito atuantes no ministério lá no Brasil. Nós estávamos envolvidos com a palavra e com o serviço dos irmãos e com a comunhão, com o compartilhar do pão intensamente. Então, nós sabemos o que, que nós estávamos vivendo. E quando a gente chegou aqui na América, houve um time onde a gente teve que viver um pouco só. A gente teve que suportar um pouco, perseverar na doutrina, perseverar na doutrina, onde existiam muitas sugestões, onde existiam muitas coisas que poderiam ser feitas, mas nós estávamos perseverando, nos mantendo firmes naquilo que era necessário. Então a gente sabe muito bem o que que o coração pode se encher, ele pode estar cheio de coisas boas. Mas se nós não continuarmos enchendo bom tesouro, o nível pode abaixar e você pode começar a se encher com coisas naturais, como, como é que eu faço aqui para regularizar as coisas? Como é que eu vou fazer aqui? Olha, eu preciso pensar num bom business para poder, né? Para quando tiver. E você começa a pensar coisas. E se aqui dali for prioridade para você, você começa a mudar o seu depósito. Aquilo que é importante, ele vai sendo removido e vai se enchendo de outra coisa. Não é assim que a palavra de Deus diz para a gente, né? Que a gente não deve se conformar com esse século, mas renovar a mente através da palavra. Quando eu não era nascido de novo, eu tinha coisas na minha alma. Eu tive que renovar através da palavra de Deus, retirar aquilo que era errado e começar a colocar a palavra. E é a mesma coisa com o nosso coração. A gente vai ouvindo e vai se enchendo, vai ouvindo e vai se enchendo. Então, por que que eu quero ler esses textos aqui com você? Para que você possa compreender a importância daquilo que nós falamos. Vamos ler aqui, bem pausadamente, e falando sobre isso. No verso 33, vai falar aqui, ó.
tem um subtítulo que diz assim: Árvores e seus frutos. Olha o que está dizendo no verso 33. Ou fazia a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Vamos parar aqui, queridos. Queridos, não tem como, não tem como nós falarmos algo da nossa boca e vivermos algo diferente. Nós somos aquilo que nós vivemos. Amém? Eu gosto muito de usar um termo assim, eu não tenho nada contra coach, contra terapia, não tenho nada contra isso. Pelo amor de Deus. Está aí para nos abençoar, utilizar da forma correta. Mas entenda o que eu vou te falar. Não adianta nós termos uma boa oratória, nós termos um bom poder de persuasão, não adianta a gente ser o cara para falar se a gente não vive aquilo que nós estamos falando. E são palavras ao vento. Se eu falo para as pessoas, você precisa ter uma vida de oração, e eu não oro, ela olha para mim e fala, por que que eu preciso ter uma vida de oração? Você precisa meditar na palavra, mas eu estou o tempo todo nas redes sociais, só me enchendo de porcaria e não medito na palavra e não estudo a palavra. Por que que essa pessoa deveria ser um discípulo e fazer o que eu estou falando? As pessoas seguem exemplos, as pessoas seguem uma visão. Você está aqui comigo até agora? Você crê nisso que eu estou falando? Eu estou aqui hoje na América porque eu creio nessa visão. Eu creio na nossa liderança. E não pensem vocês que eu sou um homem bajulador, porque eu não sou. Minha esposa me conhece. Ela diz até que eu sou muito bruto. Eu não sou um cara bajulador, não sou um puxa-saco, como dizem. Eu creio nessa visão. Essa visão, ela transformou a minha vida. Então eu sigo. Por quê? Porque eu vejo a minha liderança sendo um grande exemplo para a minha vida. Não é verdade? Exemplo de fidelidade, de submissão à visão, de submissão às autoridades. Eu vejo isso, então eu sigo. Amém? No verso 34, deixa eu falar mais um pouco para você. Aí Jesus aqui vai dar uma bronca nos religiosos. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração, do que está cheio o coração. Olha, a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio da palavra de Deus, você vai abrir a boca e vai confessar a palavra de Deus. Se teu coração está cheio da moda da hora, você vai falar sobre isso. Se o seu coração está cheio de política, você vai falar de política. Se o teu coração está cheio do time lá, do clube que você torce lá, vai estar falando sobre isso. Amém? E queridos, fique em paz, porque essa ministração é para mim. Fique tranquilo. Ninguém está recebendo bronca aqui, não. A gente está sendo tratado pelo Senhor, porque eu tenho certeza que se não fosse para ministrar isso, eu não estaria ministrando. Então, meus irmãos, a gente precisa compreender. Por quê? Porque às vezes nós estamos somente pondo para fora aquilo que o coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Mas graças a Deus, se você quiser, escreve aí no chat, você pode falar, não abre o microfone, não, só fala. Fala, eu não sou essa pessoa, meu coração está cheio da palavra. Eu confesso a palavra. A pressão chega, eu resisto firme e confesso a palavra. Glória a Deus por isso, queridos. Verso 35. O homem tira, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, 36, que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Olha que interessante. Lembra que Jesus fala aqui no 34 sobre sendo mal, né? Como que vai tirar coisas boas do coração? Sabe, queridos, o bom tesouro do nosso coração tem que estar cheio da palavra. Aí aqui vai dizer que um homem mau tira do mau tesouro as coisas más, mas o homem bom tira do bom tesouro. Então, queridos, é importante a gente se encher.
É importante a gente fazer as escolas, sabe, queridos? Estudar a palavra de Deus. Faça a escola bíblica, Verbo da Vida. Faça a escola Rema. Faça a escola de ministros. Faça a escola de missões. Sabe por que que eu indico essas escolas? Porque essas escolas, elas estão pautadas na palavra de Deus. Ué, mas você está dizendo que as outras não? Não, eu não conheço, eu não fiz. Eu posso falar o que eu fiz. E aquilo que eu fiz, eu acredito. E por isso que eu falo para você fazer. Foi bom para minha vida. Você já comprou algo assim que era ruim para você e você indicou para alguém? Você comprou assim, falei, nossa, eu li na internet lá na Amazon, era tão bonito, mas chegou aqui, era igual o hambúrguer do McDonald's, aquela foto linda. Mas chega na hora da caixinha lá, não é nada daquilo que a gente esperava. Eu tenho certeza que você não indica isso para alguém. Então, eu estou indicando as escolas justamente porque elas transformaram a minha vida e elas foram boas demais para mim. Amém? Então, aqui vai falar sobre um bom tesouro, que é a palavra de Deus dentro do nosso coração. E é desse tesouro que a gente tira coisas boas. Não é verdade? E toda palavra frívola, toda chocarrice, tudo aquilo que um dia desse eu estava vendo a ministração do apóstolo Boyd, eu achei muito bacana. O homem era bravo, mas o homem gostava de uma piada e era divertido. Como é que pode, né? Ele sempre estava brincando, mas ele assustava as coisas. Ele falava: piada, irmão, não é ruim. O ruim é o tempo todo de piada. É o tempo todo você falar gracinha, sabe? Brincadeirinha. Então, assim, de toda palavra frívola que o homem proferir, dela darão conta no dia do juízo. Então, queridos, olha a importância do falar. A gente não fala qualquer coisa. A gente fala a palavra de Deus. Amém? E no verso 37, porque pelas tuas palavras serão justificados e pelas tuas palavras serão condenados. Você entende a importância das palavras? Você entende a importância da confissão correta? Sabe, queridos, eu não sei quanto a vocês que já estão aqui na América, alguns que estão para chegar, mas existem dias que parecem que. Eu não vou fazer essa piada, não. Já ouviram falar? Tem dia que parece noite, mas graças a Deus, nós que somos crentes, nós que vivemos na palavra, cada dia é mais dia. Cada dia é um dia melhor. Cada dia é um dia que a gente vai viver o sobrenatural de Deus. Mas naturalmente, porque graças a Deus não vivemos pelo que é natural, vivemos pelo que é espiritual, porque somos seres espirituais, nós vivemos cada dia coisas melhores. E olha que interessante, aqui vai falar que seremos justificados ou condenados. Então, querido, se o dia mal chegar, não abra sua boca para falar qualquer coisa. Fale a palavra e transforme esse dia. Tenha bom ânimo. Se você passar por qualquer situação, tenha bom ânimo. Não abra sua boca e maldiga o seu dia. Não saia amaldiçoando tudo e todos. Diga obrigado, Pai, a tua graça me basta. O Senhor não permite que chegue tentação maior que eu não possa suportar, mas antes vem um socorro, vem um favor da sua parte, eu posso suportar isso, Pai. Pai, muito obrigado, porque quando eu era ignorante a tua palavra, eu poderia cair, mas hoje eu já não sou mais tão ignorante, hoje eu já conheço. E eu levo essa consideração, eu tenho consideração a sua palavra, então eu não vou fazer. Amém? Aleluias. Você está recebendo algo até agora, queridos? Olha, eu vou falar um negócio, hein? Deixa eu ver aqui o chat. Tem um, dois, amém. Amém. Tá bom. Sabe, eu vou falar para você. Eu vejo os ministros falando assim, e o pessoal está dando um pouco amém. Mas eu entendo, porque quando está dando um pouco amém, porque está prestando atenção na palavra. Não tem problema, tá chegando aí. Tá chegando, eu estou em paz com isso. Eu estou em paz. Então, queridos, eu quero falar para vocês. Fiquem atentos e vigilantes com aquilo que tem saído da sua boca. Se eu pudesse aqui agora abrir o microfone de cada pessoa, eu tenho certeza que você teria algo muito específico, tão grandioso que Deus fez através para você.
Não somente para você, através da sua vida, através da sua confissão da palavra. Eu tenho certeza que pessoas experimentaram agora. Eu falo isso debaixo de uma inspiração. Pessoas experimentaram, eu não digo essa semana, mas nesses dias, de provisões, de socorros, de coisas sobrenaturais, porque não abandonaram a confissão. Queridos, eu quero falar para você, se você está confessando, continue falando e continue falando. Você pode achar que Você pode achar que está longe, mas eu costumo dizer, a pressão quando ela aumenta, quando você está mais pressionado, é porque está muito perto de um favor e de uma graça de Deus tocar na sua vida e coisas serem transformadas, querido. Então continua firme na confissão, continua firme falando as mesmas coisas. Amém? E por que eu posso falar para você que é importante essa confissão? Por que que eu preciso falar para você algo muito claro sobre o que nós devemos falar? Quantos aqui conhecem a onisciência de Deus? Deus sabe de tudo. Deus, ele sabe tudo. Antes mesmo que você fale, ele já sabe. Mas se você perceber, Jesus, eu estou caminhando para o final. Se você perceber, Jesus, ele é muito específico em algumas situações que para a gente parece ser muito claro. Parece ser muito claro. Algumas situações que ele se depara com realidades a qual ele questiona as pessoas. Eu quero falar para vocês sobre um exemplo. Eu até anotei algo aqui que é muito interessante, né? É uma frase que é muito interessante. Você deveria falar para você mesmo. Deus pode mudar nossa realidade, mas precisa ouvir da nossa boca o que nós queremos. Ele já sabe. Ele já sabe o que você quer. Antes mesmo de sair da sua boca, ele já sabe o que você quer. Mas ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para ver você ter uma atitude de fé e falar: Senhor, eu quero isso. Pai, eu vou viver isso. Porque eu creio na Sua palavra, eu creio no Senhor, eu creio no preço pago naquela cruz. Então eu acredito. E eu queria que você abrisse em Marcos 10, a partir do 46. E a gente vai finalizando devagarzinho, né? Daqui a pouco a gente finaliza de verdade. A gente vai falando aqui. Eu quero ler essa história aqui para que você possa entender algo muito interessante. Eu costumo falar isso para as pessoas quando eu converso com as pessoas. Eu falo, e aí, você falou com Deus? Essa semana falei, você falou o que você precisa? Você falou o que você quer viver? Falou. Falei, e aí, o que ele falou com você? Ah, eu estou esperando no Senhor, né? Sabe, queridos, Deus ele fala conosco. O Espírito Santo dele, ele fala conosco, ele não dá inspirações, inclinações. Ele fala conosco. Quando acertamos, quando erramos, existe exortação, existe correção, existe incentivo, avanço. Vai, vamos lá, cara, você está indo no caminho certo. Mas eu quero te falar sobre a cura do cego de Jericó. Que, sabe, queridos, eu quero ler com vocês, mas eu acho isso muito interessante. Você já parou para prestar atenção que nessa situação aqui, a gente vai ver várias pessoas falando e pessoas ouvindo o que estava sendo dito? Vamos ler comigo aqui rapidamente para a gente avançar aqui, ó. E foram, verso 46, foram para Jericó quando ele saiu de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Vamos visualizar essa imagem. Um cego, mendigo, estava sentado no meio do caminho. E ouvindo que estava Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar.
Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha que interessante. E ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar. Ele começou a falar. Deixa eu falar algo para vocês. Como é importante a gente falar a coisa certa. Bartimeu sabia quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus e vendo, como é que está escrito? E ouvindo que era Jesus, porque ele não via. Ouvindo que era Jesus, ele ouviu alguém falando: Ó, Jesus está aí, Jesus está vindo, Jesus está passando. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Olha que interessante, queridos. Aquilo que você fala, as pessoas ouvem. E elas ouvem, elas acreditam. Porque aquele cara nunca viu ele fazer prodígio nenhum, mas ele ouviu. Alguém falou. Olha a importância da palavra quando sai da nossa boca. Aí, olha, presta atenção. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha a palavra negativa que vai chegar até o seu ouvido. Ó, para de pedir isso para Deus. Isso é uma palavra que vai chegar no teu ouvido. O diabo ele sugere muita coisa, mas vai ter gente do seu lado, queridos, que não crê igual a você e vai falar para você parar. E mas vai sair nada, isso que você está desejando não vai acontecer, não. E ó, deixa eu te contar, tá demorando 3 anos para sair. Isso aí vai ser difícil. Tá repreendido, cão. O meu vai sair muito antes do que todos imaginam, porque é para a glória de Deus. Deus ele está desejoso de fazer o sobrenatural na minha e na sua vida para mostrar que Ele é Deus. E que as pessoas se maravilhem com isso. E o seu testemunho, a sua vida em Deus vai transformar a vida de pessoas. Porque quem lembra que eu falei ainda há pouco, as nossas atitudes, elas vão falar também. Elas falam às vezes muito mais do que palavras. Então, voltando aqui, a gente vai continuar. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Opa, alguém falou, dizendo: Tenha bom ânimo, Bartimeu. Levanta aí, vamos lá, que ele te chamou. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Olha que interessante, isso aqui, por muito tempo eu me perguntei. Verso 51. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Gente, eu vou falar algo para vocês. Para mim estava muito claro. Se o cara é cego, ele quer enxergar de novo. Mas depois de ler, eu falo: E será que ele queria isso mesmo? Como é que a gente vai saber se é isso que ele queria? Não é verdade? Às vezes a gente se confunde com o que a gente quer. Quanto é que fala: Eu quero emagrecer, vou começar a academia segunda-feira. Mas não diz qual é a segunda que vai começar, não é verdade? Eu parei de falar que eu quero emagrecer, porque senão eu estou fazendo voto de tolo e estou me condenando. Amém? É uma brincadeira, queridos. Mas eu quero dizer o seguinte: era necessário. Jesus, ele fez algo tão poderoso que ele falou: olha, abra sua boca e diga o que você quer. E aqui está dizendo: ó, o que queres que te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Ele abriu a boca e respondeu: Jesus, eu quero ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir Jesus estrada fora. Queridos, olha que interessante. Isso aqui é muito precioso para gente. Eu já vou finalizar. É a terceira vez que eu falo vou finalizar, então eu vou finalizar mesmo. Queridos, isso aqui é poderoso demais. Jesus está falando para mim e para você o que você quer. O que você quer. E a- aquele cego abriu a boca e falou: Quero voltar a ver.
Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Queridos, a gente somente precisa abrir a nossa boca e falar: Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero alinhado à palavra. Cura, cura é a vontade de Deus para a nossa vida. E o homem falou: eu quero ver. E ele foi curado, porque a vontade de Deus para a nossa vida é cura. Deus não quer que você esteja enfermo. Deus quer que você complete seus dias aqui e cumpra seu propósito. Amém? E olha só que interessante, imediatamente ele voltou, ele tornou a ver. Você percebe que Jesus, ele só queria ouvir dele e falou: então vai, você está salvo. E ele volta a ver imediatamente. O que você quer falar para Jesus hoje, essa noite? O que você está desejando que você fale assim: Jesus, tenha compaixão de mim. Jesus, o Senhor já pagou o preço naquela cruz, o Senhor já fez o que o Senhor tinha que fazer. Eu creio nas tuas promessas, eu creio naquilo que já é eterno. Mas Jesus está assim: o que você quer que eu faça por você? E eu, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida uma ousadia sobrenatural para você abrir a sua boca e falar contra as circunstâncias, contra realidades do inferno que estão tentando te paralisar, que estão tentando te desmotivar, que estão tentando te deprimir. Oh, glória a Deus, querido. Creia somente, tudo é possível que crê. Amém? Queridos, abra sua boca, fale. O que você está precisando hoje? Eu não quero que você escreva no chat, eu não quero que você fale em voz alta. É você e Deus. Mas não deixe nenhuma voz te calar, não deixe pessoas dizerem, não incomode o mestre, não deixe pessoas dizer, para de falar que não vai acontecer. Abra sua boca com ousadia e fale. Queridos, nós temos que ser pacientes. Eita, Glória, isso aqui não estava no contexto, não. Mas nós temos que ter paciência. Hoje nós vivemos num tempo muito corrido, de muitas coisas rápidas. Queridos, quantos anos foram feitas promessas lá atrás para homens e mulheres de Deus e demorou a acontecer. E às vezes a gente está deixando de confessar, sabe? O nome de Abrão foi para Abraão para que ele pudesse confessar a realidade dele naquele momento. Confesse a sua realidade hoje. Em nome de Jesus, você que já está aqui nessa nação, Deus te deu por herança essa nação. Toma posse, abra sua boca, fale do amor de Deus para as pessoas, com ousadia. Aleluia. Então a gente tem que ter paciência, queridos. Perseverar naquilo que Deus tem colocado no nosso coração e abrir a nossa boca e falar conforme a vontade dele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu tenho certeza que essa mensagem foi para a gente começar a falar com mais ousadia. Mais uma vez eu repito, essa mensagem é para o corpo de Cristo. Eu não falo faça, eu vou falar assim, façamos, conforme a vontade de Deus para a nossa vida, porque isso é para todos nós. Amém? Você foi abençoado com a palavra hoje? Posso orar por você para a gente finalizar? Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado. A sua palavra por si só ela é ungida, Pai. Nós não precisamos de mais nada além da sua palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito nos ensinando, Pai. Eu sei que coisas foram ditas nessa noite e o teu Santo Espírito vai tratar conosco acerca dessas coisas. Pai, muito obrigado, porque nós vamos manter firme a nossa confissão, Pai. Nós confessamos, nós cremos com o nosso coração e confessamos acerca da nossa salvação. E assim vai ser, Pai. Nós vamos crer cada vez mais na Sua palavra. Nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. E nós vamos abrir nossa boca e falar com ousadia. E nós vamos ver sendo transformados realidades ao nosso redor através da confissão da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém.